Depois a gente tira nada com eles, tudo certinho. Tem que ficar alguém por 24 horas. Madrugada, vocês soltam a música e fica. É ele que eu... É de madrugada, só quem trabalha com computador. Se quiser um pouquinho mais pra lá, Bruno? Pode ir mais pra lá, se quiser. Pra cá? A gente tem que falar aqui, necessariamente aqui, ou se a gente falar já pega? Olha, na realidade, o som de todas as câmeras capta. Não precisa ter... Não precisa falar. Aí, no caso, o microfone, ele vai para a rádio. Tá? E se não falar no microfone, nas redes sociais vai sair do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito. Vou falar um pouquinho mais próximo, só para perguntar. Daí muito bem, depois aí de quase um mês de férias, né, mano? Caramba, você viajou bastante por aí ou não, hein? Acho que não tá saindo o som. Tá saindo sim. Tá? Você pode não estar escutando, hein? Não tô escutando. Isso. Tô escutando você aqui, ó. Agora. Ei, fala aí, vê se você tá Alô? saindo. Não tô escutando, não. Não? E agora? Opa. Essas coisas chinesas é fogo, né, mano? Agora sim. Tá saindo agora? Tá bom. Pô, mas uma férias eu mereço 2 anos, né? Pô, 2 anos já, Mas né? não tanto tempo também. 2 anos e você já tirou férias, hein, cara? Você não, né? Eu tô 20, não tirei férias ainda, mano. Então você tem que tirar 1 ano já, né? Ah, louco. Bom, tem que tirar, né? Não pode ficar tanto tempo trabalhando assim, que trabalhar demais, acho que faz mal. Eu falo pra pessoal assim, minha mãe trabalhou a vida inteira, ficou rica, então não vai adiantar nada. Então... Rica, eu sei que não tem como mesmo. Mas vamos lá, estamos de volta aqui, né? Amém, né? Pode falar, né? Depois aí de muito tempo aí do nosso amigo Evandro de férias. Lembrando que hoje, nós ainda temos hoje o sorteio, né? Ficou marcado aqui pro sorteio. Não, eles vão vir, só mandar mensagem pra mim ouvir. Pessoal do Xavier, mas a gente Sorteio vai dia dos começar namorados, agora... pra quem tem namorado, fez compra lá, né? Ou namorada também. Amanhã é dia dos namorados, né? Pra quem tem? Quem tem, quem não tem, amém, né? Bora lá, né? É bom, quem não tem, não gasta, né? Exatamente. Quem não tem, não tem que gastar, né? Bom, lembrando que o Pode Falar desta nossa quarta-feira, dia 11 de junho, é com 3, tá? Com 3, vamos aí, né? 3 mulheres aí, vou dizer empoderadas, né? Porque uma é instrumentadora. Quando eu vi assim, eu pensei, nossa, será que é instrumento musical? Nada a ver, tá? É a Aline Brizola. Nós temos também aqui a Ellen, que é enfermeira. E temos de quebra aqui a Bruna, que é técnica em enfermagem. Enfim, são 3 aí profissões que trabalham em conjunto para melhor servirmos né, quando precisarmos dela aí, nos auxiliando, né? Nos PAs, nos postos de saúde, nos hospitais, né? São aí pessoas que com certeza o dia a dia é bem corrido e vão tentar aí descobrir, né, um pouco mais, né, dessas profissões. Eu digo que eu não conheço, que é instrumentador. Então vamos começar agora aqui, acho que eu vou começar certo, tá? Vamos começar pela Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Bom, a Aline está falando no microfone também, né? Vamos lá. Fala aí, Aline. Boa noite, tudo bem? Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui hoje. É a gente que agradece e os ouvintes, né? Também, com certeza. Agora, vamos pedir aqui uma boa noite para a Ellen. Tudo seguindo aqui. Tá seguindo lá. Boa noite, meu nome é Ellen. Também quero agradecer pela oportunidade da está podendo falar um pouquinho da nossa profissão, né, que há alguns anos aí a gente está na estrada, a gente poder compartilhar um pouquinho de como é
realidade. Tá certo. E agora, né, a Bruna. Isso mesmo. Boa noite, Evandro. Boa noite, Israel. É um grande prazer estar aqui para falar sobre a nossa profissão. Boa noite a todos os ouvintes. Espero que vocês gostem dessa conversa com vocês. Obrigada pelo convite, viu? Legal, né? Vamos lá, eu vou começar logo com a minha curiosidade, tá? Vamos lá, vamos começar aqui com a instrumentadora. O que é uma instrumentadora, mulher? Uma instrumentadora. Ah, é ela aqui, eu tô olhando para ela. É a Meu Deus do Aline. céu. É a que auxilia os cirurgiões durante a cirurgia. Na verdade, é antes, durante e depois, né? Na verdade, eu tenho que otimizar o tempo dos cirurgiões. Eu preparo na verdade, a enfermeira já me dá o papel das cirurgias, todas as cirurgias que vai ter naquele dia, e a hora que eu chego já deixo tudo preparado, todos os materiais que vão ser usados. Eu sou a primeira que chega na sala antes dos cirurgiões, já deixo tudo arrumado lá. Então, na realidade, você é responsável pela cirurgia. Pelos materiais utilizados. Mas sem material não tem cirurgia. Sim, Você não é a Na médica. verdade, eu Mas- embalo, eu esterilizo, porque eu trabalho na CME também, né? Então. A já gente fica dá meio um cartaz assim. para o médico, mas na realidade, se você não faz o seu serviço, o médico não tem o que fazer também. Então, É isso? tudo que ele vai usar, fio, instrumentais, tudo já tem que estar. E tem que ter a técnica certa para eu abrir, né? Porque depende, né? Por exemplo, assim, pode ocorrer uma. Esqueci a frase agora. Uma contaminação. Uma contaminação, digamos assim, né? Isso começa a partir de mim, né? Então, eu tenho que abrir corretamente todos os materiais, sem contaminar nenhum, Quer dizer que você tem uma baita de uma responsabilidade, muita né? responsabilidade. Eu tenho que perceber que eu contaminei aquilo para eu ir lá e trocar, né? Alguma coisa que eu fiz ali, e tenho que arrumar a mesa na ordem cirúrgica correta. Digamos que seja uma hérnia umbilical. Eu já tenho que arrumar a mesa na ordem da cirurgia. Eu tenho que saber todos os tempos da cirurgia para eu poder passar os instrumentais Ah, para ele na pegar ordem na ordem. correta. Isso. Ela tem que ler o que o médico quer. Ela sabe o que o médico quer sem ele falar. Tem um cronograma, né, para seguir tudo certinho, como Sim. auxiliar o doutor. Se ele vai abrir, ele daí já está tudo. Eu já estou preparada, tudo estéreo, luvas, aventais, a mesa já está posta, o paciente já está todo coberto ali, com os campos todos estéreis. Aí ele chega, ele não precisa, quando tem tipo uma confiança, ele já confia, né? Uma equipe já tem confiança na instrumentadora. Ele sabe que aquilo ali vai estar estéreo, ele não precisa pedir para mim. Eu já sei o que ele vai querer, entendeu? Eu já vou passando instrumentais para ele na ordem correta. Daqui a pouco eu vou colocar você numa sinuca de bico. Ai, ai, ai. Mas não é grave, não. Não é grave, não, tá? A gente vai fazer. Vamos fazer o. Sorteio. A gente vai fazer o sorteio Pode. aqui pro Dia dos Namorados. Pode. Aí vai dar tempo de você pensar o que eu vou perguntar, que eu não vou falar. Mas não é nada assim, bicho de sete cabeças. É curiosidade, tá? Mas agora a gente vai fazer aqui o sorteio pro Dia dos Namorados. Boa noite, Roberta, e boa noite, Pedro. Pedro. Né? A Roberta e o Pedro aqui vai deixar algum casal feliz aí, viu? Vamos ver aqui, né? Ou são namorados, ou já são aí casados ou não, independente aí um dos dois, com certeza vai gostar aí do que vai ganhar. Porque quem não gosta de ganhar um presente? Eu gosto, vocês gostam? Com certeza. Então, não precisa nem falar, né? Todo mundo gosta de ganhar um presente. E a Roberta vai trazer aí, com certeza, a felicidade aí. É um casal só, ou Roberto, ou mais? Três. São Quem participa três aqui casais, também hein? entra no. Entra no sorteio também. Bem, se o seu papelzinho tiver ali, você entra no sorteio. Eu comprei, mas não tenho namorada, mas eu. Aqui, ó. Ele comprou, se ele for sorteado, ele pode distribuir. Tá certo? Vai lá, Roberta, vai lá e vamos ver quem são aí os felizados aí. Bom, lembrando... Tesouro é essa. Tesouro. Ele trouxe o Pedro, trouxe essa vida, Pedro. Tesouro.
Lá, tá aqui. Tô com a Roberta aqui. Tem uma aqui, ó. Cadê? Então vamos ver aí quem vai ser aí os 3 casais aí sortudos desta noite. Compraram lá no Xavier e agora chegou o momento de você receber aí, né, a sorte essa noite aqui pelas redes sociais. Pela Adriana também, hein? É a sexta primeiro. Ela está chacoalhando Melhor pegar por baixo. o balaio da sorte. Vamos lá. A premiação aqui, ó. Ah, isso, ó, aí, ó. Olha aí, ó. Olha essa cesta aí, ó. Tá bom, né? Tá bom, hein? Tá sequestrando aqui, hein? Dia do namorado vai ser doce, meu. Ninguém pode reclamar que vai ser salgado, não. Vai ser doce. Vamos lá. Olha aí, ó. Quem vai tirar é Vou dar a... os 3 Deixa eu ver o certinhos, nome dela certinho. aqui pela ordem aqui, porque eu tô Aline. Aline. É a Aline. É a Aline isso daí? É a Aline. É a Aline que tirou aí. Alcione da Silva Sais. Tá aí, ó. Alcione, não é a cantora, não. Alcione da Silva Salles. Isso. É isso? Então é parente do João Salles. O João Salles já foi, né? Mas deve ser parente do Gil Salles também, né? Sei lá, né? Tem tantos Salles na cidade. Não dá pra saber se é, né? Mas Alcione da Silva Salles foi a primeira ganhadora e com certeza vai deixar aí alguém feliz, né? Espero que seja o marido, o namorado ou alguém aí que de repente ela... Eu acho que Ou pra é ela Pra Andrei. ela mesma, né? Ela mesma tá feliz, né? Andrei Rodrigues. Andrei Rodrigues. Rodrigues. Tá aí o segundo é Andrei Rodrigues, que também vai deixar alguém feliz. Ou ele mesmo, ou então aí pode ser a mãe, pode ser uma namorada, pode ser aí, enfim, alguém que ele, enfim, estava pensando em, de repente, aí namorar e já entra com a cesta, né? Ela tá aí, ó. Carla Eduarda Cabral. Carla Eduarda Cabral. Foi a terceira, tá aí, 2 mulheres e um homem, né, que tiveram aí a sorte de levar aí essa cesta, não sei se é para eles mesmos, aí de repente pode ser, né, ou se eles vão dividir, ou vai dar somente aí para a esposa ou para a namorada. Eu acho que vai dividir, tá? Eu acho que vai dividir, né? Ele não vai querer que a mulher ou a esposa ou a namorada coma sozinho, e ele também não vai querer comer sozinho, né? Então, acho que ele vai dividir. E quando que eles podem retirar o prêmio deles, ô Carla? Eu vou ligar. Carla, Roberta. Quem ganhou? Roberta. Eu vou ligar para eles agora. Vai ligar para eles? Vou. Então, vamos lá. Vou ligar para eles. Vamos lá. Vamos ver aí se algum dos 3 aí tá ligado e, de repente, Se já... não atender, perdeu. já fica feliz, né? Se ela não conseguir os 3, eu vou passar o meu número para ela. Vai ficar pra rádio, né? Aí liga para Daí mim. a gente Fica ganha. para as convidadas. Tem esse convidado. O último sorteio que a gente fez aqui com o senhor teve o do celular, né? Do Natal, que teve um celular. Isso, mas teve o daí, celular. O celular foi muito emocionante porque ele colocou o cupom dele de última hora e o celular dele tinha quebrado e ele tava querendo comprar o celular, mas não Olha, dava. saiu para a pessoa certa, E então. ele falou na hora de colocar na urna que ele tava com muita fé que ele ia ganhar. E daí eu Tem liguei fé pra mesmo. ele não atendeu porque ele acho que tava no culto. Depois que terminou, que ele saiu da igreja, ele ligou de volta. Ele até chorou, fiquei muito emocionada. Realmente foi bem emocionante porque é o que ele estava necessitando, né? Sim. E saiu o celular para ele. Parabéns aí para esse cidadão aí que tem muita fé mesmo. Né? Vamos ver se esses 3 aqui que ganharam também são pessoas de fé, né? Eu acho que de fé todo mundo tem, né? Sim. Mas alguns têm mais, outros têm menos, mas isso aí é só ele que sabe, eu não posso saber, né? Eu não sei se você tem fé, se você tem fé, se você tem muito ou pouca, né? Eu creio que todo mundo tem bastante. Até você, né, Roberto? Tem fé também, né? Bastante. O Pedro também tem fé, né, Roberto? Opa. O Evandro nem vou falar, porque é corintiano, se não tiver fé, Se não tiver fé, Só não tinha. assim. se não tiver fé, não vai. É só na fé. Obrigada por mais um sorteio. Que é isso, obrigado a vocês aí, tá Obrigado a bom? você pela E parceria. sempre que precisar da gente, Roberta, Pedro, nós estamos aqui
Se quiser Obrigado, trazer um Sérgio. presente pra nós, também nós podemos. Ah, da última vez a gente trouxe, hein? Trouxe vários chocotones. O Evandro não outra pode vez- presente que ele não tem namorado. Ah, então é por isso. Mas da outra vez do Natal saiu bem, né? Da outra vez teve chocotone pra Natal todo tudo mundo. bem, Natal todo mundo liga pra ele. Mas os namorados você não pode dar presente pro gato. Não tem namorado aí. É, lógico. Gosto, né? Não tem namorado, não tem esposa, tem filhas. Sei. Mas não é pra filha, não. Não, não é não. Eu Não. Esse. Bom, você já pensou na pergunta que eu vou falar pra você ou não? Obrigado, Obrigado, Obrigada a obrigado. você. Me distrai. Tá, então, mas é simples, tá? Obrigado a vocês aí mais uma Obrigado, vez, Sérgio. tá? O outro tá sempre colocando a gente aí, fazendo a felicidade aí desses 3 casais. A pergunta que eu vou fazer para a Aline é o seguinte. Tá, vamos lá. Você falou que você é instrumentador, você coloca os instrumentos de acordo conforme aqui o médico vai precisar naquela operação. Mas Aí, vamos obrigado, lá. tudo bom com vocês? Você coloca todos Falou, os Pedro. instrumentos. Opa. E de repente, Aline, chega uma emergência de última hora e aquele paciente tem que sair e entra o outro. Ai, E não agora? acontece isso. Isso não acontece? Mas peraí, Aline, vamos lá. Vamos lá. Não acontece. Você está operando. Você é instrumentador, você colocou lá, o médico está lá operando um cidadão, como você falou, de apendicite. Tá? Vamos, certo? Apendicite é um problema Urgência. que é urgência. Tá, mas o meu é mais urgente do que ele. Não existe não urgente. A apendicite só se tira se tiver algum problema. Ah. Então, no caso, se está tirando porque já está Então, problema. isso Então, já tá certo. Não é Não. uma emergência. Não, mas é uma urgência. isso, não é uma emergência, mas é uma urgência. Então ele tá com um paciente para entrar na sala, você já fez tudo bonitinho. Mas aí quando o doutor tá entrando, a Ellen, enfermeira, doutor, acabou de chegar um caso urgente aqui. Esse é urgente e é emergência. Mas é que no caso, as É. cirurgias aqui, elas são eletivas, elas já são marcadas. Então, nenhuma é assim de emergência. Tá, mas A gente não faz- peraí, que a gente chega lá. Peraí, que a gente chega lá, sabe por quê? Porque para urgência e emergência acontecer, não é marcado. Acontece, o cara de repente aqui, ele caiu, ou o cara passou por cima dele, é uma coisa de urgência, e ele precisa entrar na sala de cirurgia para o doutor já operar. Não tem como, Não, então. mas eu acho que eu Mas entendi aqui que não elas quiseram faz, falar. ele Vamos lá. vai para Itapetininga, Eu entendeu? entendi que elas quiseram falar. Aqui é Elas só só fazem eletiva. Elas só fazem Não faz quando é marcado urgência para e vocês emergência. fazerem, né? Isso. É, porque se aparece alguém acidentado, Então, você já eu vai para tô outra entendendo. equipe. Mas vamos pensar que a gente está num hospital maior, Vamos lá. que ele atende É. emergência. Mas normalmente nunca é uma sala de só. Então nós temos esses hospitais, eles têm várias salas cirúrgicas. Então nunca a gente pode delimitar um procedimento para uma sala. E aí esse paciente, ele está sedado. Ele não está acordado. Então tem todo um processo de sedação que não dá simplesmente para a equipe, a Aline sair correndo para ir lá instrumentar em outra sala. Mesmo porque se for uma emergência, o médico vai ter que começar lá sozinho com outra equipe. Mas Bom, ela não vai poder Outro abandonar. anestesista, né? Aí, no caso. então, vocês tiraram o peso da consciência daquele que está com urgência ou emergência. Sim. Porque mesmo que o médico esteja numa sala fazendo uma cirurgia que já foi programada, ele não vai deixar de ser atendido, porque tem outra sala de cirurgia ou ele vai ser encaminhado também para outro hospital. E também, se no caso for urgência e emergência, vai ter outra equipe de plantão exatamente para esse tipo de coisa, né? Para urgência e emergência, no caso, né? Então, você não vai passar por esse sufoco. Não. Menos mal. Mesmo que isso, a gente vai indagar como existem protocolos de segurança do paciente, né? Então, o paciente que está sendo atendido numa cirurgia, que já está sendo atendido, ele precisa ter segurança do começo ao fim do atendimento. Se isso acontecer, você vai despriorizar um que pode virar uma emergência por falta do atendimento. Então, eu acho que não tem como acontecer de abandonar um que está aqui para você atender o outro. Tem que ter uma outra equipe lá para atender. O que pode acontecer no caso, tipo, uma cirurgia de vídeo, né, de uma vesícula. Se a cirurgia estiver muito difícil,
ele pode virar para uma cirurgia aberta, que é o corte. Aí vai ter que correr para pegar outra caixa. No máximo que poderia acontecer é isso que já aconteceu. Você repor algum material na hora ali. Tem que pegar uma caixa maior, porque aberta seria mais materiais, né, que a gente utiliza. Aí, às vezes, quando já sabe que vai ser meio difícil, as meninas já deixam pronta a caixa ali. Tá vendo? Abre rapidinho eu como leigo, entendeu? Eu já pensava que o cara tava ali, chegou outra urgência, tira daquele ali e bota o outro. Não é assim que funciona, né? Mesmo Aí, querer uma cirurgia eletiva, como a Aline está explicando, ela pode sim se tornar uma emergência. Pode, qualquer cirurgia pode. Então, existem todos os riscos que são orientados pelo próprio anestesista e pelos cirurgiões previamente para esses pacientes. Eles estão cientes que uma cirurgia pequena pode ter alguma complicação, né? Não é para acontecer, mas pode acontecer. Ninguém está ileso. Tá certo. Você foi salvo, hein? Tá bom, né? Já que essa minha emergência com urgência, ela existe, mas é outro procedimento, o protocolo é outro, né? Porque aqui é um hospital médio porte, né? Então é só eletivo. Você vai seguir conforme você já começou mesmo. Bom, vamos passar um pouco agora aqui para a enfermeira. Evandro, por gentileza, né? Não, na verdade a pergunta que eu ia fazer é assim, para cada uma mesmo, que primeiramente para você ser enfermeiro, para você ser instrumentador e para você ser técnico de enfermagem? Acho que alguém que você viu ou desde pequena já gostava, porque normalmente menina já gosta disso aí, né? Que eu vejo minha filha fala, pai, posso fazer uma gás aqui, passar uma faixa em você? Falou, não vem, sai fora. Daí elas fazem isso desde criança já. Não sei se é desde criança, se é vocação. Eu ouvi falar, tá? Não sei se é verdade ou não, tá? Que esse pessoal aí, enfermaria, instrumentaria, técnica de enfermaria, gosta de sangue. Isso é verdade ou não? A gente não pode ter medo disso. Não pode desmaiar quando vê. Isso é fato. Talvez não goste de ver, mas não pode passar mal. Porque a gente ninguém é vampiro, né? Não. Nada a ver, né? Não, tá ninguém bom. é vampiro. Mas então, a pergunta que eu queria fazer sobre isso. Qual foi a vocação para você? Eu comecei a trabalhar com a Ellen no centro cirúrgico, eu já trabalhei no hospital. E a gente você é técnica de enfermagem também? Sou. Eu comecei como técnica. E quando eu fui para o centro cirúrgico, eu comecei com ela, né? Em 2016. E daí eu fui incentivada por ela, pelo nosso chefe, a fazer instrumentação, até porque eu gostei de centro cirúrgico. E daí eu fiz essa especialização e eu amei e estou até hoje. E tem que gostar mesmo. Adoro o que eu faço. Ver sangue escorrendo, gente, não é comigo não. Não daria certo não, mas cada um, né? Os órgãos, a pessoa por dentro. Literalmente. Meu Deus. Vamos lá, enfermeira, conta pra gente aí. Bom, eu me formei em 2008 em São José do Rio Preto. Então eu fui embora. Por que você foi para tão longe assim? Uma tia minha, que é da enfermagem, hoje ela mora fora do Brasil, né? Ela trabalha lá. Mas na época eu fui meio assim, tinham duas opções, era enfermagem, era uma delas, a outra era odonto, que eu tinha vontade de fazer, porém eu não tinha condições mesmo para bancar, porque eu não poderia trabalhar. E aí eu cheguei lá em São José do Rio Preto, conheci a cidade, então muito forte, enfermagem lá, a parte da saúde muito forte lá naquela cidade. E comecei a trabalhar, e aí tive a oportunidade de entrar na faculdade de enfermagem, como já era uma das minhas opções. E aí a gente foi aprendendo a amar, na verdade, né? Porque você entra meio sem saber direito o que é realmente aquilo. Quando você começa a entender... Isso. Na época eu já trabalhava num hospital na parte administrativa, um hospital de base lá de São José do Rio Preto. E aí os estágios na época eram muito fortes, era beneficência portuguesa, era hospital de base, eram hospitais muito grandes. Então a gente aprendia muito e a gente vai aprendendo a gostar cada vez mais. Hoje eu estou no centro cirúrgico, mas eu também ajudo nos outros setores. Mas o meu coração é centro cirúrgico. Centro cirúrgico também. Quando o hospital daqui de São Miguel começou a ser construído, eu lembro que eu falava, eu vou me especializar em centro cirúrgico, que é o que eu quero. E foi de fato, eu entrei
um ano e meio depois, logo eu comecei a trabalhar com a Aline também. A gente não tinha cirurgia ainda e a gente começou a engrenar junto, né, Aline? Aí a Aline se especializou, eu me especializei também. E aí a gente tá lá. Já estou indo aí para a área da enfermagem para 15 anos. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Mas então a gente se aprende a respeitar mais o próximo, você aprende a olhar, porque a gente sempre fala uma frase que sempre se tem dentro da enfermagem. Os pacientes é sempre o amor de alguém, né? Com é o amor de certeza, alguém. né? A gente está ali como profissional, mas a gente precisa ter esse olhar que o paciente é o amor de alguém. Então a gente tem que tratar... Quem está ali faz muita falta para quem está lá fora. Né? Porque nós somos profissionais, a gente não tem sentimento, a gente tem compaixão. A gente não tem sentimento por aquela pessoa que está ali, muitas vezes no leito de morte, ou nascendo, morrendo, a gente vê de tudo, né? Então, acho que a gente ter esse olhar para o próximo, acho que é o que faz a enfermagem funcionar. É o que deveria fazer em todos os lugares. A gente sabe que é difícil, mas é isso que deveria nos levantar e fazer a gente andar. Exatamente, então, como você falou, não dá para ter sentimento, porque se você tiver sentimento por todos que está ali, você praticamente não trabalha, porque todo dia você tem um caso triste ou feliz, né? Bom, e agora nós chegamos aqui na... Bruna! A Bruna que é técnica de enfermagem, não é isso, Bruna? Isso mesmo. Então conta pra gente, Bruna, o começo de tudo, né? A gente quer saber, porque aqui a gente gosta de saber tudo, Bruna. A gente quer saber aqui como foi aí o começo, o que levou você, né, a virar uma técnica de enfermagem. Eu comecei em 2016, eu fiz na ITEC Darcy, ali em Tapetininga. O que me levou, o que me motivou? Eu sempre fui uma pessoa de igreja, sempre tive ali envolvida em tudo, muito focada ali diante de Deus. Então, quando era falado amar o próximo como a ti mesmo, eu parei para entender, amar o próximo como a mim mesmo, eu fui procurar exercer isso, que eu acredito que seja um dom. Você olhar para o próximo, fazer o seu melhor para o próximo. E isso me levou para o caminho da enfermagem. Então eu fui pesquisar sobre isso, porque na minha família, ninguém é da parte da enfermagem, ninguém é da parte da saúde. Então eu fui buscar entender o que era ser isso. E ali eu acreditei que era o meu propósito. Amar o próximo como a mim mesmo, ou seja, ofertar o meu melhor, fazer o meu melhor para aquelas pessoas que tanto necessitam. Então, em 2016, em julho de 2016, eu lembro como se fosse ontem, que eu fui, me matriculei, fiz a prova, passei e comecei ali a aprender um pouco sobre a enfermagem. E cada vez mais eu fui gostando tanto dessa profissão. Me formei em julho de 2018 e desde então eu exerço essa profissão com tanto amor, com tanta empatia, que é me colocar no lugar de todos os pacientes. Ali como técnica de enfermagem, o que é? O cuidado direto com o paciente. Então a gente está ali a todo momento dando comida para o paciente, conversando com eles, entendendo, dando apoio. A gente serve de pouco em tudo, né? Que é realmente ali fazer o nosso melhor. E desde o momento que eu entrei na enfermagem, o que eu carrego comigo? Tudo que eu for fazer, eu tenho que sempre ali pensar como se eu estivesse fazendo para Deus. Mas por que fazer para Deus? Porque se eu colocar meu pensamento no meu coração, que eu vou ofertar aquilo para Deus, eu vou querer fazer o meu melhor. Independente de quem seja, independente da religião, independente se é homem, se é mulher, seja quem for, eu vou ofertar o meu melhor. Por isso que eu amo a enfermagem. A enfermagem, ela faz parte de mim. Nós, né, tanto que a gente está nesse caminho, né, há tantos anos, já vai fazer 7 anos que eu estou nesse caminho e eu não me arrependo de jeito nenhum de ter escolhido a enfermagem. Eu acredito que foi e que é o meu propósito na Terra. Não, isso aqui é legal. E ela faz o melhor mesmo. Quem conhece a Bruna sabe que ela É uma faz. excelente técnica. Foi bom você falar isso aí, porque eu tenho um amigo que ele fez técnico de enfermagem. Sim. Só que o que aconteceu? Ele estava trabalhando, aí apareceu a avó dele. Uhum. Ele não conseguiu. Não consegue. Ele não conseguiu trabalhar. Daí ele pensou assim, putz, então isso aqui não é para mim. Porque eu não consegui, nem meu pessoal eu consegui ajudar, porque o pessoal dele estava lá na hora e precisando dele, ele não conseguiu, porque é cada emoção, né? Porque você tem que trabalhar essa emoção. Você é ser humano também, né?
mas tem que saber separar também, né? Porque eu já atendi meu avô que já internou no hospital, já cuidei de várias pessoas, então tem que saber separar. Ali eu sou profissional, Bruna. Ele meu avô mas ali eu tô para cuidar dele, entendeu? Fazer o meu melhor, assim como eu disse, que é o meu propósito, né? Eu acredito muito Gente, nisso. tudo que vai fazer tem que sempre Tem fazer o que melhor. saber separar, né? Que a gente Colocar a consegue parte fazer. profissional, né? E é Fazer tudo difícil. desse Muitas jeito. vezes já aconteceu de parentes muito próximos, às vezes de algum colega. O profissional não tem condições emocionais para fazer aquele atendimento, a gente vai por outra pessoa competente para fazer, porque às vezes a pessoa se envolve, sofre o dobro, né? Então, às vezes, né, o enfermeiro que tem que ter essa visão, às vezes a gente fala, olha, é seu avô, mas vamos deixar o seu colega cuidar, e você vai lá dar uma olhada nele, para não correr o risco de misturar os sentimentos, né? Entendi. É por causa disso que ele falou. Eu só mando um abraço aqui pro Leandro, que trabalha com vocês, falou assim, ele falou, é só enfermeira velha, eu trabalho com elas. E a Silvia Brizola, que é a irmã da nossa querida Aline, né? Eu mando um abraço para você, Aline. Vou mandar outro pra ela. Abraço, Eu, Leandro. Um abraço pro Leandro também. Bom, você... Deixa eu pegar o negócio aqui, porque eles não lembram o nome. É Bruna. Bruna, eu tenho que seguir um mapa aqui. Bruna, você falou que você trabalha há 6? Vai fazer 7 anos 7 que eu anos, trabalho né? nessa profissão. Desses 7 anos, você trabalha no mesmo lugar ou você já trabalhou em outro hospital? Trabalho no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, ele não foi mandado embora até agora. Isso Não, significa graças que é uma a Deus. boa funcionária. Bom, graças a Deus. A Aline já trabalhou em outros, né? Verdade. Aline. Onde que eu arrumei a Aline? A Aline aqui. Tem a Aline mesmo? É verdade. Meu Deus do céu. Olha, gente, vocês estão me confundindo. Poxa vida, Rafael, não se confunda. Eu Aline. entrei. Isso. Eu entrei lá no antigo pronto atendimento, eu trabalhava, eu iniciei lá em 2008. Depois teve a troca de empresa, enfim, né? E aí nesse meio tempo eu também trabalhei num hospital particular lá de Tapetininga, também trabalhei nos dois por um tempo. Bom, e você? Aline. As fotos tá embaixo lá, Aline, Ellen e Bruna. Não sei, cara. Não, só deixou. Ó, o marido de você não vai ficar bravo comigo, não. O que acontece? Uma caixa pra você, Opa! uma caixa pra você, Obrigado! uma caixa pra você. Obrigada, Wanda, Opa. pelo carinho. Opa. Muito obrigada. Deram sorte, que normalmente, ó, Obrigada, agradecer o Xavier Supermercados, que é o parceiro nosso, né? Não, Elas você tiveram ficou sem muita sorte, porque geralmente são elas que trazem bumbum. Geralmente é vocês, Dessa vez, Então, cada um fica a tem dica. uma caixa de bumbum. Porque os artistas aqui somos nós, né? Pois é, né? Caralho. Não, ó. Nosso look também. Não, acho que ia dar pro meu namorado, então como eu não tenho, eu vou ter que dar pra você mesmo. Como ele é generoso, né? Claro que eu ia sequestrar Quem sabe aqui. até amanhã. Não, deixa passar primeiro. Já tinha uma namorada, viu? E tem que fazer aniversário antes de junho, da produção Mas ano que vem. Isso que você fez aí, isso que você fez aí, você acabou jogando contra você, tá? Você já tinha uma namorada engatinhada, precisando na caixa de bombom, agora não quer mais. Putz, piadinha, Exatamente. então só o marido dela vai bater em mim, não. A Que deu. Ellen falou, Ellen. a Bruna, Ellen, agora a Aline. Aline, você... Eu terminei meu curso em 2007, aí eu já comecei a cuidar do Dr. João. Eu trabalhei com ele 3 anos. Aí eu fui trabalhar no Lar São Vicente, trabalhei 4 anos. Aí quando abriu o hospital, eu comecei a trabalhar no hospital. E lá eu estou até hoje. Tá até hoje lá. Graças a Deus. Legal, né? Uma baita de uma equipe aí que com certeza aí o hospital tem que conservar. A Emily é sobrinha da. Emily, minha sobrinha. Tá mandando um abraço pra você. Olha, Beijo, tia. Ela é famosa. Beijos da tia. Beijo da tia. Aí, ó. Emily Sueli. É minha primeira filha. Aí, viu? Não, quer dizer, eu sou a segunda mãe dela. No caso da Aline, que é ela, que agora eu não vou errar mais, tá? Prometo para vocês, contou
para a gente aí o trabalho dela. A gente começou a falar com a Ellen não falou aquilo trabalho. mais que a gente queria saber. O que eu acho que uma enfermeira faz? O que eu acho? Eu achava que a enfermeira ela ia no quarto, tirava a pressão, dava injeção, é isso aí? Não. É mais do que isso. Muito mais. Então, é isso que eu quero saber. Trocava faixa, né? Trocava faixa. Não, pode ser, você já reparou que as enfermeiras têm cara de brava? Você pode reparar pra você ver. Não, mas Todas as enfermeiras têm cara de... Porque se ela for Não, mas boazinha... eu concordo. Tem que ter cara de brava mesmo. Não, mas Pode reparar pra você, todas as enfermeiras têm cara de brava. Mesmo que você não seja brava, você tem que passar uma certa... Respeito. Muito brincalhona É. com todos os pacientes, né? Eu sou aqui no quarto, converso com o vozinho, com a vozinha que está internada, gosto de entender as histórias, né? O enfermeiro. Então, o enfermeiro hoje, assim, a gente é responsável por toda a equipe, né? Então, o enfermeiro é responsável pelos técnicos de enfermagem. Então, ali a gente direciona, ajuda eles a direcionarem todas as atribuições do dia. Então, fulano vai ser... Você é enfermeira padrão. Isso. O João vai ser responsável por isso, a Maria vai ser por isso, a Bruna por isso, a Aline por isso, e assim sucessivamente. Então, se tem 10 técnicos de enfermagem e um enfermeiro, esse enfermeiro É o encarregado. é o encarregado de todos os técnicos. No caso do centro cirúrgico, por exemplo, tem a equipe, e além da equipe, a gente prevê os materiais, algum material diferente que vai precisar, né? A gente vê alguma coisa que vai faltar. Então, a gente vai... Quarta-feira eu vou ter cirurgia. Vai precisar de algum material diferente, alguma caixa diferente que a Aline vai precisar. É o enfermeiro, normalmente, que faz todos esses trâmites de organizar tudo, para tudo Chegar mastigado no modelo. estar pronto. Não, mais ou menos, coitada. Elas trabalham muito. Mas a gente anda em conjunto ali, para toda a equipe. Assim, o enfermeiro, muitas vezes, faz o papel do técnico, que vai ajudar lá no quarto, né? A gente tenta fazer de tudo, só que a gente tem as responsabilidades maiores de organizar uma transferência do paciente que vai sair, chamar uma ambulância, pedir isso, pedir aquilo, é tudo enfermeiro. Os técnicos não conseguem, coitados, nada, porque o dia inteiro eles estão ali, ó, correndo pra lá pra cá, correndo pra lá pra cá e resolvendo um monte de coisa também. E todos os problemas que, por exemplo, vamos supor numa clínica médica, né? Tem um enfermeiro e 5 técnicos, 6 técnicos. Cada técnico tem 6 pacientes que eles estão cuidando, 5 pacientes. Cada técnico vai passar todos os problemas de todos os pacientes para o enfermeiro também estar ciente de tudo que está acontecendo. Aí você fala, tipo assim, mudando um pouco o foco da pergunta. Mas, continuando. É assim, normalmente tem 2, 3 para fazer a cirurgia já. Vocês fazem já uma pré-análise deles já ou não? Não, toda análise, na verdade, é feito para chegar Não, dentro os dias antes. Para chegar dentro do centro cirúrgico, ele passou por um grande processo já de avaliação clínica, avaliação cirúrgica, avaliação anestésica. Então, são no mínimo 3 avaliações. Muitas vezes precisou de um cardiologista, precisou de um outro pneumologista, enfim, precisou de alguma avaliação a mais para ele estar ok para chegar dentro do centro cirúrgico. Entendi. 100% para realizar a cirurgia. Senão, ele não entra. Sabe por quê? Porque veio o Energia que veio aqui, né, Yes? O Energia, ele veio aqui, ele foi operado aqui. Ele foi mesmo. E o Ruivo, que é meu amigo também, ele elogiou, nossa, ele falou que o atendimento é 10, cirurgia 10, nem ele sabia que aqui era tão bom. Ele falou, nossa, já fui em Tapetininga, já fui em vários, que eu fui visitar, já fui em vários lugares, ele falou assim, mas aqui São Miguel é top. Porque é um dos melhores, não porque vocês estão aqui, que se for pegar a entrevista dele, ele mesmo falou, que aqui é um dos, porque o pessoal reclama. Normalmente sempre reclama, não tem como, nunca vai ser 10, sempre vai ser 9. Mas assim, é que é difícil, você tenta fazer o máximo. E ele falou, não, aqui em São Miguel, eu garanto, o pessoal que foi atendido, eu fiz minha cirurgia aqui, o Ruivo, achei que também que o Ruivo ia fazer em outro lugar, o Ruivo está assistindo nós, falou, pô, eu fui atendido, foi 10. Ele acho que depende, apêndice também, não me lembro. Eu não lembro, mas deixa pra lá. Mas ele falou que foi super atendido. O Energia, não sei também do que ele foi operado, ele falou que também foi 10. Que a equipe aqui é 10, trabalhou. Talvez a gente não tenha tudo. Eu fiz essa pergunta para você devido a isso. Talvez a gente não tenha tudo que o hospital grande tenha. Mas com o que temos, nós temos que fazer o melhor. Com certeza, né? Porque o trabalho é sempre em conjunto, né? Um precisa do outro ali, formando a equipe. Porque fala assim, porque a equipe é maravilhosa, né, seu Com Cássio? certeza. Quando o pessoal se ouve um elogio, então quer dizer que a equipe é maravilhosa, né, Yes?
E não foi um, foi dois. Que bom. Que Ao bom. conjunto, parabéns. né? Obrigada. É A um equipe toda, A não é equipe um toda, a é equipe um toda. trabalho só. É porque um A acaba engrenagem, né? dependendo do outro. É uma né? engrenagem, Então, né? É uma se engrenagem. um não age legal, acaba respingando no outro. Sim, Né? Aí, com certeza, você não tem uma equipe que vai ser aí elogiada. E quando a equipe é elogiada, quando uma de vocês é elogiada, é as três que são com elogiadas. Né? certeza, abrange toda a equipe. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, acho que escolheram realmente a profissão que vocês gostam. Então, aí, conforme a Bruna, né? Acho que é a Bruna que falou, né, Bruna? Ela é a Bruna, isso é a Bruna, né? Conforme a Bruna falou, cuidar do próximo como se estivesse cuidando de si mesmo, é isso? E quando você está cuidando de alguém, com certeza é como se você estivesse cuidando de você ou de alguém na sua família. Com toda Né? certeza. E o erro tenta ser o erro zero, né? Não tem como. Exato, né? É um ser humano, é um ser humano. Um dia pode ser a família da É. gente, né? Exato. Ou a gente, sei lá. Sim, sim. Então, agora vamos lá. Vamos falar de uma coisa compensadora agora, tá? Porque tem, claro, tem as recompensas. É recompensador no final do mês? Pode falar que sim, pode falar que não. Né? Gostaríamos sempre de ganhar mais. Não, Mas isso aí é evidente, até eu. todo mundo, Né? né? Isso é geral. Na Né? verdade, seu Israel, eu acredito que a nossa profissão ela é um pouco desvalorizada, porque a gente coloca a nossa vida ali e às vezes tem um pouco de risco e tudo, né? Acredito que a gente deveria Um pouco? Ela está sendo modesta. entender assim, seu Israel. Modesta. Eu acredito que deveria ser um pouco mais valorizada, né? O tanto que a gente coloca, né, a nossa vida em risco ali, entendeu? Então eu acredito que deveria ser um pouco mais. Mas não é só aqui, né? Em todos os lugares, Não, eu com acho. certeza, que né? Abrangendo tudo, a a enfermagem no é geral. desvalorizada, né? A enfermagem no geral. Mas eu conversei com a Aline em off, é o seguinte, que, na verdade, as maioria das profissões que, acho que pela cidade, eles fazem uma tabela pela cidade. É regional. É regional. Isso né? que o duro é isso, não é, Não é estadual nem família. federal, entendeu? Não é. Entendeu? Não é. Então tem que ter uma base correta. Vai trabalhar lá, independente. Vai trabalhar lá ou aqui, não, mas você não quer pegar menos pessoas, aqui pegar mais. Pelo Eles contrário. acham isso, na cabeça deles, eles acham isso, tem que pagar menos, né, Yes? Não. Eu acredito, Assim, não sei, como posso estar errado no que eu tô trabalhei falando. com Fitninger no hospital privado, o salário é o mesmo. Não muda. O salário não muda. Todo mundo tinha uma visão, nossa, vai ganhar mais. É, Não, porque é particular, porque né? particular não é mais. É uma tabela, né? Itapetininga, acho que, assim, Pilar do Sul, assim, meio que não muda muito a nossa região aqui. Mas e eles pagam proporcionalmente à região. Se eu for para Sorocaba, eu vou ganhar mais. Só que eu vou gastar mais também. O custo é maior, né, na verdade. O custo de vida de uma cidade Lá onde eu me maior formei, é mais. Sim, isso. Lá onde eu me formei, paga o triplo do que eu ganho aqui. Só que eu gastaria o triplo. Gastaria o Também, triplo. também, o dobro, pelo menos. Só Só foi uma luta pra gente conseguir aquele piso, né? Que a gente tanto foi, tipo, 2 anos por causa do Covid. Foi em 2022, né, que foi aprovado sobre o piso. Isso. Foi uma luta pra conseguir o aumento, né? Então, isso que a Ellen falou, É a Aline. a Aline, Aline, até o final eu consigo. Isso que a Aline falou, realmente a gente vê muito, porque o que acontece? Às vezes as pessoas elas ficam eufóricas com o que elas irão ganhar lá fora, Sim, sim. mas elas não põem na ponta do lápis o que elas irão gastar Sim. e o tempo que muitas vezes você leva até para chegar ao serviço. Né? O desgaste é maior. eu fiz um curso em São Paulo e aí a gente era só enfermeiras. E aí ela ganhava tipo, quase o dobro do meu salário. E aí uma amiga minha de Tatuí ganhava meio igual eu. A gente falava, nossa, a gente ganha muito mal. Aí ela falou, vocês não ganham mal. Aí ela começou a contar a vida dela. Ela precisava pegar um ônibus. Não, eu minto. Ela ia de carro até um pedaço. Ela tinha que pagar estacionamento do carro dela para ela pegar um metrô para ela chegar na casa dela. Tipo, 2 horas ela tinha que sair. Ela trabalhava todos os dias, das 7 a 1. Ela tinha que sair quase 2 horas antes da casa dela e chegava quase 2 horas depois que ela saiu. Conta 11 horas de trabalho, 12, 13 Ela horas. trabalhava 6, 7, 8, 13 horas. 6, 7, 8, 9, 10 horas. Ela demorava todos os dias. Eu e a minha amiga, 12 por 36, que é a escala padrão que a gente tem aqui. Quer dizer, trabalho um dia, folga o outro. Trabalho um dia, folga o outro. Ela falou assim, eu pago um aluguel
Tanto que ela nem mora no Brasil, mas ela foi fazer faxina em outro país. Saiu mais barato, saiu mais... Porque ela falou que lá em São Paulo, ela falou, se ela fosse continuar na enfermagem, ela ia vir pro interior. Ela falou, daí a gente fez as contas, ela ganhava menos do que a gente. Porque ela tinha que pagar almoço todos os dias, ela tinha que pagar um transporte todos os dias, ela demorava horrores pra chegar, horrores pra sair. E aí, assim, ela tinha uma qualidade de vida péssima. Né? Então, assim, ela até ganhava lá na carteira a mais. Mas não vivia, né? Mas não na vivia. verdade, ela não ganhava. Usufruído. Não vivia, ela não vivia. Não mesmo. Os números eram maiores, mas o que saía também era maior. Bem maior. Então não compensa. Não compensa. Não compensa. Eu acho que o interior é legal para você trabalhar devido à facilidade que você tem no almoço, no Mas transporte. podia aumentar um pouquinho, né? Claro, Né? poderia ser. Né? Mas Isso qualquer poderia. profissão, né? Você sabe porque Você fica eu falo? um pouquinho mais, né? É porque ela citou aqui sobre a pandemia. E na pandemia, acontecia cirurgias ainda ou não? Ou foi paralisado? Isso foi paralisado. Tudo. Foi paralisado. Pandemia, então, não teve Não teve cirurgia. vocês ficarem em casa ou no hospital? Só 18 horas de plantão, 15, 12 É isso que eu horas. falo. Não tinha cirurgia, mas o que tinha de gente para vocês causa, atender, né? Eu Foi pensava que triste. vocês iam Foi tirar triste férias. demais. Nem podia Triste, né? tirar. Acho que Foi a vai época ficar mais, na nossa né? memória, eu acredito que Sim. vai ficar para sempre. Uma coisa que a gente vai contar para os nossos netos. O quão triste foi. Foi uma época Quantas- muito triste mesmo, né, que a gente passou. Muitas E pessoas uma ganhando curiosidade. Alguma de vocês pegou Covid? dinheiro. Eu não peguei. Eu peguei no começo. Eu peguei Da pandemia. depois que começou a vacina. Aí Foi você super pegou. tranquilo. Vou falar o nome dela? Aline. Ela, porque se eu falar o nome dela de novo, ela vai me xingar e eu não. Aline. A Aline não pegou Ela Covid, foi- né? Já a Ellen, sim, e a Bruna também. Também. Estão vivas. Graças a Deus. Se tivesse trabalhado. E a gente falava, não brincava, mas a gente falava que a gente estava no meio do furacão. Bem no meio. Realmente, né? Bem no meio. É, Era no um meio do setor, furacão. aqui a gente tinha, né, 25 leitos ocupados de Covid. Então, foi triste. Uma E intubação. Uma intubação. E eu querendo que vocês ficassem em casa. Não tinha a gente como. Eu né? trabalhei o dobro, eu acho. É, trabalhar A gente mais trabalhou ainda, o né? dobro. Porque era muita gente contaminada, né? Muita gente. Além de cuidar ali do paciente, a gente tem que dar um apoio também, né? Emocional para ele também, né? Confortando ali, levando uma palavra pro paciente também, né? Tudo. Sempre ajudando ali. E assim, a gente também não precisa esquecer dos nossos que estavam em casa. Então, mas e o pensamento de vocês também? Seu pé, como que eu vou chegar em casa? Tem tudo isso aí também, No né? começo foi muito confuso, porque todos os lugares eram confusos, né? Ninguém tinha um... A gente não Não tinha existia um ainda protocolo ainda, mas não aqui, é em Muito qualquer novo, né? lugar, né? Ainda foi tudo muito novo. Sim. Mas depois que chegou, foi quase 2 anos, né? Acho que foi mais ou menos aí. Então, 2020. 2022, né? Até hoje tá tendo, né? Hoje a gente Já não tá vê mais vendo. os casos graves, mas não... É. Assim, pode ser que É eu que na não realidade tomou hoje vacina, você mas tem outras doenças que são são piores. piores, né? Até do que o Covid, que na época realmente ficou todo mundo assustado, como você falou, você não tinha um protocolo. Era algo muito novo, né? É, Que não era exato, muito conhecido, né? Então, Cada estava um- muitas São Miguel é pessoas. pequeno, né? As pessoas que a gente conhecia Então, entravam, estavam bem, daqui a pouco Falecia. é, É duro. falecia. Mas assim, então vocês são só pra cirurgia? Ou não? Aí- Ou às vezes acontece escalar vocês pra trabalhar normal? Não, eu trabalho em tudo. Não, porque assim, Bom, né? o que eu Porque sei- na minha mente eu acho que vocês fazem cirurgia toda semana. Toda Ah. semana, mas não é todos os dias, né? Então, A Aline, ela depende de cirurgia, porque ela é instrumentadora. Tô começando a entender. Não, ela tem enfermagem também. É, mas eu fico só no centro cirúrgico. Só Quando não no tem centro cirurgia, só que tem muita coisa para fazer, né? Na cirurgia. Tem que esterilizar, tem um monte de Tem coisa a que você caixa, tem tem que arrumar, tem que embalar, tem que deixar Tem que tudo esterilizar. tem que E, esterilizar. e é difícil não ter Tem os cirurgia. materiais né? dos setores também para lavar. na verdade, o centro É cirúrgico são 2 serviço que setores não em acaba um, mais, que a né? gente fala. Existe a central de material de esterilização e o centro cirúrgico. Central de material, onde a Aline fica, e o centro cirúrgico, onde a Aline também fica no dia de cirurgia, é a central de material onde prepara todos os materiais, tanto para a cirurgia quanto para os outros setores. Isso em qualquer hospital, tá? Não estou falando do São Miguel, estou falando em qualquer hospital. Então, é o coração do hospital, onde tudo tem que ser muito bem limpo, muito bem processado, esterilizado.
para qualquer intercorrência que você vai ter no hospital, sempre vai ter um materialzinho lá, não tem as pinças que o doutor usa. Se não for a central de material onde a Aline está, Lavou, né? não Esterilizou existe tudo. aquilo lá. Não existe segurança Não vai. naquilo lá. Sim. E aí, dentro da central de material, existem muitos processos de segurança nos equipamentos, que eles têm que estar funcionando corretamente, tem temperatura correta para atingir, tem testes, muitos né? protocolos dentro desse setor. Então, assim, o que ela faz não é para qualquer um, porque é muitos processos. Por isso que ganha bem. Isso. É, por isso que ela não reclama, né? Não. Não. Ela não reclamou, não, né? Ela fala assim, ela não reclama, podia ganhar um pouco mais. Um pouco né? mais, Aí, sim. isso aí todo mundo gostaria de ganhar um pouco mais, né? Mas faz Tô parte, né? brincando. Bom, então vamos lá. Ela, sim, trabalha o tempo todo no centro cirúrgico ou na central, que ela falou aqui. Material, materialização. Isso. Agora, você Você é a... Você é do meio aqui. Você é a Ellen. Você como enfermeira, você trabalha mais ou menos do que ela. Tanto quanto. Cada um com as suas funções diferentes. São Então, funções mas no diferentes. caso dela, é que não tem como, né? Um hospital nunca falta paciente, né? Não. O hospital, enfim, na realidade pode não ter leito para aquele paciente, né? Porque as pessoas realmente estão com problemas seríssimos mesmo. Eu não sei o que é, mas está todo mundo meio que bagaçado. Não, é verdade. E você, o técnica em enfermagem, Isso. você também trabalha bastante ou de vez em quando? Hoje dá para Não. tirar uma folga? Vai bastante. Não tem como folgar no serviço. Não tem como folgar. Eu atuo ali no setor da clínica médica, também atuo às vezes como circulante no centro cirúrgico. A gente está sempre ali no conjunto, né? Trabalho em equipe. Precisou? Vamos lá. Precisou no outro setor? Estamos lá também. Mas sempre trabalhando ali, cuidando dos nossos pacientes. O atendimento de vocês é no geral, no hospital No inteiro, geral, né? precisou no setor, a gente vai auxiliar. Menos a Aline. Se precisar, a Aline vai Se também. precisar, Se precisar. No último Se caso. precisar também. Porque Mas- o setor dela não dá pra É, parar. porque o setor dela Não não dá pode, pra né? parar. E assim, a gente ainda Sim. consegue ajudar nos outros. Bom, e o que vocês aí, enfim, em termos de... Claro, tem que ter algum conhecimento, né? O que mais no dia a dia, ou tanto a Aline como a Elia, agora não é, vou falar o nome das três, e a Bruna, né, conseguiram, né, adquirir, porque uma coisa é a prática, tá? A prática é uma beleza, tudo dá certo. Teoria, né? Teoria. Teoria, né? Desculpe aí, a teoria. Sim. Agora, na prática, a coisa muda bastante, né? Porque muitas vezes a teoria, ela não tem aí aquelas pegadinhas que na prática você tem. As surpresas, né? Surpresas. Mas aí, pode falar. É aquilo, né, seu Israel? Quanto mais você vai praticando, mais você vai se aperfeiçoando. Exatamente o que você falou. Por quê? Porque Sim. você tem Prática leva à 7 perfeição, anos, né? né? 7 anos. 7 anos a 15. 15 e você 15. 15, né? Então, quer dizer, nesses 15 anos, eu creio que, nesses 15 anos, Sim. eu creio que muitas coisas fugiram da teoria, né? Que na teoria foi uma coisa, mas quando chegou na hora de atender o paciente, não é bem aquilo Mas é que eu que aprendi. quando a gente né? vai cuidar de um paciente, você já vai com aquilo que você sabe o que você tem que fazer. Você já tem Sim, aquela já tem o teoria. né? entendimento do Uhum. que fazer no paciente, né? Por isso que, igual eu falei desde o início, a gente trabalha em conjunto. Então, se eu tô com alguma dúvida de algo, eu sei o que eu preciso fazer, mas opa, eu não vi desse jeito. Eu vou até a enfermeira, ela vai me auxiliar, me ajudar. Aí a enfermeira, deixa eu ver com o doutor, não vi esse procedimento. Por isso que é um conjunto, não tem como eu fazer meu trabalho sozinha. Sempre vou precisar da enfermeira, da Aline, do doutor, sempre um ali estando auxiliando o outro, né? Por isso. Mas eu vou complementar o que o Elias falou. É o seguinte, o que deu? 15 anos vocês. 17 anos também. Uhum. Quais os protocolos que mudaram desses 15 anos? Muita coisa, né? Muita coisa. Acho que todo ano muda alguma Sempre coisa. se alguma renova, coisa. né? Agora- É uma junção de respostas aí. Se a gente não sabe a teoria, você não vai saber o que fazer na prática, nem mais ou menos. Então não existe só a gente aprender na prática. A gente precisa saber sim a Tem que teoria, ter, só que muitas vezes a gente tem que se ajustar na realidade que está tendo ali. Exatamente. Entendeu? Vamos tornar, né? Então vamos supor, nós, pandemia, nós não tínhamos uma UTI.
mas nós tivemos que nos adaptar e fazer uma UTI. Sim. Porque não tinha vaga em UTI em outros hospitais, então nós tivemos que fazer uma UTI. A gente não trabalhava em UTI, mas a gente teve que aprender, estudar ali na correria da pandemia, né? Para aprender como funcionava os protocolos de uma UTI. Então, são coisas que a gente precisa da teoria, mas realmente a gente olha, você pôr a mão ali e fala, não, é isso mesmo. Mas muitas coisas às vezes tem que dar uma adaptada, porque às vezes você não tem tudo que se pede na teoria, mas existe uma opção B ali. Fazer umas gambiarras, às vezes. Sabe por que, seu Israel, a gente trabalha com vidas, né? Não são qualquer coisa, são pessoas, igual a Ellen falou, né? É o amor de alguém, então a gente tem que zelar por aquilo dali. Então a gente sempre tem que estar se atualizando, sempre buscando fazer o melhor para os pacientes, né? É isso. Agora, pergunta para vocês. O que mais de estranho vocês já viram até hoje? Estranho. De estranho. Você disse que vê o médico abrir. Vai que ele abre alguém lá e o cara não tem um pulmão, ou não tem um coração, e mesmo assim ele funciona, não sei. Né? Teve alguma coisa que você Eu falou, acho que nossa, na instrumentação, acredito que não. não teve nada de estranho. Então todo mundo que ele abriu lá era gente, sem problema nenhum. É tudo normal. Menos mal, menos mal. Né? Você, o Ellen, Não, assim, muitas emergências, coisas graves que a gente mas já nada viu. de extraterrestre, nem pensar. Não, né? nada. E você, o Bruna? Também nunca, seu Israel. Também não? 17 anos, nunca vi nada estranho, não. Coisas diferentes, talvez. Diferentes do que a gente é habituado de ver. Agora, estranho. Não, né? Não. Bom, então, nesse quesito aí, quer dizer que todos nós somos humanos. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Graças a Deus, É, mais porque tem, semelhança de Deus. exato, porque tem tantos boatos que correm por aí, né? E quem trabalha no hospital, geralmente aí pode se encontrar com algum desses boatos. Mas, pelo visto, não. Não, né? não. São só boatos mesmo. Bom, você, Ali. Aline, Até o final. você é instrumentadora, né? Você pretende, no futuro, fazer mais alguma coisa ou você vai se aposentar como instrumentadora porque é o que você ama mesmo e acabou? Eu gosto muito de instrumentação, mas eu já pensei em fazer terapia ocupacional. Nada a ver. Saúde, né? Eu trabalhava, cuidava, né, do Bernardo, um menino que a gente cuidava juntos. Ele era especial e eu achava muito legal o trabalho dela, sabe? Então, no futuro, quem sabe Quem você sabe. Só vamos pode, perder o instrumentador. Quem quer sabe? ser de instrumentadora terapia ocupacional. E a dona Ellen? Não acredito que não. Às vezes a gente gosta de complementar, né? O que a gente, nossa base de formação, que é a enfermagem. Porque a enfermagem, para o nível superior, o meu, assim, a gente consegue, é um leque muito grande, né? De atendimento domiciliar, com home care, a posto de saúde, hospital, para tudo tem especialização, estética, oncologia, UTI, resgate. Então, existem especializações para tudo. Então, dentro da enfermagem, obstetrícia, o centro cirúrgico mesmo. Então, assim, existe um leque absurdamente grande que a gente pode só se especializar, né? Eu entrei um pouco na terapia de ozonioterapia. Então, eu fiz a especialização, fazia alguns atendimentos. Agora, no momento, não estou fazendo mais, mas por questão de tempo mesmo. Mas cheguei a abrir um espaço meu para atendimento na época. E aí eu tive que parar por questões de tempo. Então, mas é uma coisa que é muito legal. Então, assim, dentro da enfermagem, do enfermeiro, existem... É um leque... Várias ramificações que, se você até quiser... administrativo, se você quiser entrar. Tem hospitais que contratam um enfermeiro para mexer na TI, que é computador. Enfermeiro na TI, por quê? O enfermeiro que sabe como é que um sistema é melhor usado. Entendeu? Porque o que precisa ter, o que precisa não ter. Então, existem até isso. Às vezes, enfermeiros se especializam em TI. Tem para tudo. Vira Então, é um leque muito grande. Vira médico da máquina, então. É muito o grande. paciente, assim, o existe paciente é a máquina. oncologia, até equipamentos de hemodinâmica. Nossa, é muito amplo, assim. Então, dá para quem gosta de enfermagem tem um leque absurdo para você
Se pediatria, quiser, se neonatal. quiser se especializar e continuar Você fazendo é aí, enfermeiro, você especialista, tem que nem eu sou. uma Enfermeiro especialista ramificação. em centro cirúrgico e central de material, sou dos dois. Mas posso ser de neonatal, se eu quiser começar a fazer um curso para neonatologia, para recém-nascido, prematuro, posso. Obstetrícia, posso. Estética, posso. Só fazer o curso. Eu preciso ficar apto a trabalhar. E o que você está pensando em fazer? Hoje não, hoje eu quero continuar sendo cirúrgico mesmo. Nossa esperança é cada vez que a gente consiga melhorar. Eu gosto de focar em um e ser boa Seguir ele, naquele. E você, Bruna? Eu pretendo fazer faculdade de enfermagem, porque eu amo essa profissão, pretendo sim. Como técnica de enfermagem, eu fiz a especialização em urgência e emergência. A gente, como técnica de enfermagem, né, eu e a Aline, a gente pode fazer urgência e emergência, enfermagem do trabalho também, né? Isso. E instrumentação cirúrgica. Mas eu pretendo, com toda certeza, fazer faculdade. E o que eu acho engraçado, tá? Eu não sei se antes era assim, tá? Mas agora você tem, enfim, hoje em dia, para você mexer com um paciente, você tem vários técnicos, várias profissões para mexer com aquele paciente, né? Você tem ali a instrumentadora, você tem aqui a enfermeira, você tem o técnico de enfermagem, você tem o médico, você tem Fisioterapeuta, então, fono, anestesista. Então, só que antigamente, quando eu tô falando antigamente, bota antigamente nisso, tá? A coisa não era bem assim, né? A coisa era mais... Se você entendia, enfim, aí de curativo, aplicar injeção, pronto. Você ali, você Sobrecarregava, né? fazia tudo, né? Sobrecarregado. Agora não, agora você tem vários setores que é para Profissionais, cada um né? fazer aquilo com a maior primazia que ele puder fazer para o melhor do paciente também, né? É que as coisas elas vão cada vez mais evoluindo, né? E melhorando, né? Visando cada dia a melhoria, né? Por isso que tem cada um, né, na sua função, né? Tem a Exatamente. fono, tem o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico, o médico, e assim vai. Mas acredito que isso aí diminui o tempo da cirurgia também, né? Não, isso é mais no geral mesmo. Sim, Não, no todo, fono, né? físio. Fono no centro cirúrgico, eu acredito que não se cabe muito, que é a fonoaudióloga, né? Mais por uma clínica médica, por uma recuperação de pós algum trauma. E isso é essencial. Não é que é bom, não, é essencial. Eles fazem um papel incrível para paciente, para reabilitar paciente, que é incrível o que a gente já viu. Né? De paciente que estava se alimentando por sonda e voltar a se alimentar por oral, por boca, né? Tira a tracostomia. Então, assim, é um trabalho essencial junto com a enfermagem. A enfermagem não faz nada sozinha. às vezes. Cada profissão, né, tem a sua importância, né? Para cada profissional. Eu imagino assim, enfim, o prazer, né, que vocês devem ter quando chega alguém no hospital totalmente debilitado, né? Uma pessoa que, de repente, aí ele pode até entrar entre a vida e a morte devido ao problema dele, e com o passar do tempo você vê aquela pessoa se reabilitar, aquela pessoa melhorar e sair andando, falando. Deve ser emocionante, né? É uma vida, né? Demais. E lembra na rua, lembra, né? Fala, putz, Lembra. Fala, né? Às vezes eles aparecem, né, com um presentinho lá pra gente, Não, agradecendo e porque- tudo. salvou a vida deles, né? Com toda certeza. A cirurgia, inclusive, né? Pacientes às vezes têm dor. Ele sai dali resolvido o problema, ele não vai ter dor mais. Ele vai ter um pós-operatório, né? Chatinho ali, porque tem que se cuidar. Mas a dor que ele tinha na casa, que ele não conseguia comer, muitas vezes não consegue levantar um peso, porque não tem mais. Então, isso é gratificante. Mas né? acontece- Às vezes eles voltam, né? Lembrando da gente. Mas né? acontece de vocês pegar igual eu também, que a enfermeira me enganou. Eu tava fazendo muito tumulto lá. Aí a enfermeira falou assim pro meu irmão assim, deixa. Aí eu fui lá, me enganou, pô, mas tudo bem, vou dar uma olhada no seu soro aqui, que aplicou lá dormir, que eu acordei dos 3 dias depois. Me enganou. Ela me enganou. Porque acontece do paciente ele ficar muito assustado, agitado, né? Sim. Você tem que ter essa calma, né? Tem. Muito agitado, porque às vezes tem alguns que não gostam de agulha, tem alguns que não gostam. Já vê o médico com os aparelhos, com as coisas, e já fala, putz, o que você vai fazer aí? Fica assustado. Então vocês têm que ter esse jogo também de cintura, né? Sim. Especialmente, às vezes, homens. Não, é homem, Tem né? Isso que eu falei. um grau de maioria. dor maior do que as Às mulheres. vezes nem tá doendo, mas tá doendo, né? Então, é isso aí realmente que eu ia perguntar para vocês em relação a homem ou mulher. É. Que é
Eu vou Já falar falou que é fresco, um homem, né? tá? Eu vou falar Você mais... responde, né? Qual desses dois aí é mais fresco na hora de você fazer um curativo, fazer uma injeção? Homem, com certeza. Homem, né? Homem é mais covarde, né? Vamos falar a verdade, né? Na verdade, eu acho que fisiologicamente o homem é diferente Dá na mais questão trabalho. de dor. É mais Na questão de dor, né? É. Fisiologicamente, parece que o homem Sim. não foi preparado ali pra Sentir muito- dor. pra sentir dor, Na desconforto, realidade, né? ele... Você já viram um homem com gripe? É verdade. Homem, geralmente, quando ele pega gripe, fica Só de vai cama. quase morto, só vai quase morto, né? Vai quase morto, né? Tem uma diferença Sim, bem trabalhando. Trabalhando, criando os filhos. E eu acho que é fisiológico isso. Eu acho que não é nem questão de frescura. Eu acho que É o homem a mesmo, própria anatomia dele que é a diferente natureza mesmo. de não tem homem é jeito, né? diferente. E citando outra coisa também que aconteceu comigo, eu fui fazer endoscopia. Sorocaba É também. divertido. Daí o que acontece? Aí você toma uma injeção lá porque você dorme, né? Sedação, é. Daí, daqui a pouco, quando eu acordei, tá barulhão, né? A cama deu um pulo, assim, saiu correndo a mulher. O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu o quê? Porque eu levei, puta susto que eu levei, cara. Porque quando você acorda, aquele barulhão da máquina correndo pra levar você lá no canto, pra depois se alimentar, né? Que você acorda meio grog. Sabe o que Pensa num aconteceu, pulo né? que eu dei lá, a mulher falou assim, ai, você sarou rápido, hein? Pensa num É, susto, cara. A gente não conhece. Eu também, uma vez eu fui fazer uma cirurgia que eu tenho uma prótese, tá? E o médico perguntou, você quer ficar acordado ou você quer dormir? Não, eu quero ficar acordado, né? Eu quero ver. Aí Pior. botou aquele coisa azul lá, né? Só minha cara aqui. Quando o bicho catou a furadeira, que eu vi voação, eu falei, eu quero dormir, pelo amor de Deus. Ah, já botou o negócio da via Na lá. hora. Não. Rapidinho, né? Não tem. Acho que é o melhor sono da vida. Acho que é mesmo, né? Na hora, pelo amor de Deus. Não Mas adianta, tá né? aí, Sem né? preocupação nenhuma, só dorme. Não, Eu só e escuto barulho, ortopedia você. realmente é uma Você especialidade escuta um barulho, né? um Faz pouco, não digo bruta, mas Apaga. e é realmente, é parafusadeira, é parafuso, É, tem então, eu falei, barulho. não, que é Então, isso? eu acredito que o paciente acordado Fica tende a assustado, ficar né? pior. Eu já Daí tenho pânico de acelera a agulha, mas pressão, eu pensei. pressão sobe, e aí... Eu já tenho pânico de agulha. Se eu ver agulha, já tenho pânico. Ai, meu Deus do céu. Acordar já acabou, já, né? É bem melhor. Agora, o Aline. Perfeito. Aline, qual a cirurgia, né, mais longa que você presenciou? Mais longa. É. Acho que foi uma vesícula que teve que converter. Eu vou converter em quê? Porque a gente faz por vídeo, né? Aí Vamos lá, teve- se eu entendo alguma coisa que você vai falar aí, mas vamos lá. Era por vídeo, só que estava muito difícil, teve que abrir um corte, né? Porque não estava conseguindo fazer por vídeo. Daí acho que demorou acho que umas 5 horas. Nossa. Ah, foi umas 4 E é um médico só? 5 por aí. Os Então, dois são médicos, dois uma médicos, é o equipe. cirurgião principal e o auxiliar e eu. 5 horas. E você 5 horas aí no paciente. Tá vivo? Paciente. Tá vivo o O paciente. paciente tá vivo? Graças a Deus. Então, continue assim. Você, o. É melhor dormir, né? o Ellen, É, tem que dormir. qual o caso mais emblemático que você aí pegou? De tantos, né? Com certeza vários. Os 15 casos, anos né? são muitos, né? Olha, eu tenho muitas lembranças do Covid, assim. O Covid me marcou. O vídeo foi o que marcou mais, né? demais o Covid, né? São muitas histórias do Covid. É triste de lembrar, assim, sabe? Eram pacientes que queriam dar o último tchau para sua família. Eu lembro de um paciente, eu nunca vou esquecer, eu acho que eu nunca na minha esquece, vida né? eu vou esquecer esse caso. É um rapaz super jovem e ele ia ter que ser entubado. Ele estava muito grave, ele estava muito acordado, só que ele não conseguia respirar. E aí a gente pediu para ele ligar para a família se a hora que fosse entubar, se eu podia fazer essa ligação para ele. Falar com a família. E eu não tive como negar, né? Porque eu não ia conseguir negar. E eu fiz essa ligação, eu não consegui ficar dentro do quarto. A despedida, né? É Não porque consegui, é porque triste. Né? E aí foi muito triste. Ele ficou com a esposa, com os filhos. E ali foi o último tchau dele. Depois ele não voltou. Não voltou aí. Então eu acho que um caso, assim, eu vi Marca, muita né? coisa na minha vida já, mas eu acho que isso me marcou
Eu tenho vontade de chorar sempre que eu lembro, porque É, foi um muito caso triste. E muito não foi só pra marcante, mim, a né? equipe toda se comoveu. Porque E ser aí eu humano, não né? tinha coragem de pegar o telefone dele e falar que ele tinha que desligar. Porque a gente sabia que poderia ser o último, realmente o último tchau dele. Foi, né? E foi. E foi muito triste, assim, né? Ele sobreviveu mais uns dias, mas ele foi transferido, enfim. É, no caso, realmente. Então, assim, são histórias muito fortes mesmo. A da Covid foi difícil porque você não, na verdade todo mundo estava conhecendo a. Não, a Você gente não já tinha muito o tava que você no fazer, meio né? do negócio ali. Você Já não tinha. tava- Quando aconteceu isso, já tava Porque, fervendo. é porque vamos São dizer Miguel, assim. São Miguel do nada tinha 10 pessoas que É, estavam. eu- Disparou. Eu falei, nossa Sabe que eu senhora. não sei quantas pessoas Eu lembro. fecharam. Eu acho que Quando- quando eu lembro, tava em 120 já. Então, eu lembro que quando eu mostrava os óbitos da Covid, né? São Miguel era pequenininho, tava com 10, 12, acho. Bom, fulano Paulo morreu, tinha comorbidade. O que ele tinha? Diabetes. O outro papá, o que ele tinha? Diabetes. Falei pra mulher, ó, se você pegar, estamos mortos. Porque os dois tinham diabetes, pegar e morrer. Graças a Deus, acho que não pegamos. Tá? Acho que não pegamos. Mas se pegamos, foi leve, não teve muito problema nenhum, que nem sentimos. Graças a Deus. Mas como você falou, teve casos aí que realmente aí vitimou, não só um da família, vários da família que acabaram indo. Exatamente. Né? E você, Bruna? Igual a Ellen falou, né? A gente em tantos anos ali já viu vários casos, né? Mas acho que o mais recente, assim, a Ellen vai lembrar desse caso. Eu tava com o doutor na sala de emergência, o doutor tava fazendo um procedimento, e a paciente, ela tava muito ansiosa, muito ansiosa. Ela tava chorando, e ela pegava na minha mão, e ela falava que, né, que pra estar ajudando ela ali, eu fazendo o meu melhor. E daí, de repente, lá no meu coração, assim, eu senti queimar, ela falou comigo, coloca um hino. Lembra ele? Aí eu fui até a Ellen, pedi o celular da Ellen emprestado, né? A gente colocou um hino ali para a paciente e ela ficou totalmente calma. E naquele momento ali, que ela ficou calma, ela fechou os olhos dela, eu ali segurando a mão dela, né? E levando ali palavras para acalmar ela cada vez mais. O doutor conseguiu fazer o procedimento, aquilo ficou muito marcado para mim. Mas são várias histórias, foi muito bonito. Eu me emocionei bastante com isso. Nossa, É incrível, a enfermagem é maravilhoso, a enfermagem. Vocês estão lidando com o ser humano todos os dias, né? De todas as formas, né? Debilitados, mais, menos, né? E todos necessitam de um cuidado especial, de um cuidado aí. Porque a gente está ali dando contato direto Exato, com o paciente, né? Então a gente que está ali dando comida para ele, a gente que está encaminhando ele para o banho, que está ali trocando a roupa dele. Então a gente está ali mais próximo, né, do paciente. Eles contam tudo pra gente da vida deles. A gente acaba se tornando família dos pacientes, né? Você acaba sendo um membro mais próximo da família que está no dia a dia ali, Com né? toda certeza. Então acaba tendo aí esse carinho, essa aproximação, aproximação, essa afeição pelo. Bom, eu acho que eu fiquei sabendo de muita coisa que eu não sabia, tá? Também. Verdade. Só aproveitando aqui que a Nalva Seabra tá mandando um abraço pra vocês. Beijo, Beijo, Nalva, Nalva. nossa amiga, Nalva. Nalva enfermeira. Ela falou orgulho de vocês, né? Ela falou. A Nalva é instrumentadora, era técnica e o enfermeira. Eu pensei que você ia virar enfermeira, que você falou assim, vou pensando aqui, que ela vai falar que quer virar enfermeira, né? Ela falou, não tem pico pra você não. É o desejo dela, se tudo der certo futuramente, né? Aline. Aline. Claro que eu não ia errar, né? Bom, eu acho que eu aprendi muita coisa aqui com a Aline, que eu não sabia. Aprendi muita coisa com a Ellen, que eu também não sabia. E aprendi muita coisa com a Bruna, que eu também não sabia. Tá? Eu acho que nós devemos, sim, né, ter muita gratidão aí por vocês estarem no posto que vocês estão, trabalhar com vontade, trabalhar naquilo que vocês gostam, né? E claro, Salvam vidas. perfeito nós não somos, né? Mas fazemos aquilo, né, para que estamos preparados. E vocês estão muito bem preparados. Parabéns para vocês, parabéns para o hospital. Pra equipe onde também, vocês né? trabalham, né? Que é uma Pra equipe de equipe, vocês. né? Sem ela, não dá certo ela, não dá certo ela. São as três, são aí um certeza. trio
que com E certeza... mais alguns, né? Mais Com vários. certeza, são várias pessoas, né? Aqui nós temos só esse trio, mas esse trio aí não é fácil, não. É o trio que faz a engrenagem funcionar. Espero nunca precisar, né? Espero nunca precisar. Com mas- certeza. Mas se precisar, Mas vou se botar em boas mãos. Se eu precisar, eu vou chamar lá. Eu quero falar Eu com a quero essa instrumentadora. equipe aqui, ó. Eu quero a enfermeira, eu quero aqui a instrumentadora, eu quero a técnica de enfermagem. Senão eu vou dar aquele sorinho pra vocês pra acordar 3 dias depois, né? Vai querer. Mas é que se eu contar a história por que eu tava nervoso, vocês vão dar risada. Por que você estava nervoso? Porque eu tinha batido o carro e aí eu tava só com o pé do tênis. Eu tava preocupado com o meu outro pé. Falou assim, eu não vou estar assim, mas eu pé do meu tênis, mano. A preocupação era mais... Trouxeram eu só com o pé do tênis. Falei, cadê o outro pé do tênis? Caraca, mano. É melhor... Daí apareceu o meu irmão lá. Mas, ó, Eu tava incomodando a enfermeira por causa disso. foi só esquecer o pé do O tênis. meu pé veio junto, né? É isso que eu ia falar. Se esquecessem o Não, pé... foi elas, né? Ah, Ela foi me isso. resgatar. Eu tive que me resgatar. Daí ela falou, você já sarou, já tá até andando já? Aí ela falou, espera, porque tem um tempo que você tem que ficar lá de observação, né? Eu falava, não, tô bom já, tô bom. Só quero meu tênis, vou embora com um pé só. Daí meu irmão apareceu com outro pé do tênis lá. Falou, Graças a Deus, tô agora salvo. tô bem, irmão. agora tô bem. Mas é agradecer, porque foi muito bem atendido também. Espero nunca mais, né? É claro. É, mas acontece, faz parte da A vida. gente não quer usar, não quer precisar. Mas nem é ela também bom não quer saber- também, né? É bom saber se a gente necessita. A gente tem pessoas competentes, Qualificadas, para né? atender e qualificadas, né? Parabéns para vocês, tá bom? Obrigada, viu, Evandro? Obrigado, Israel. Queria agradecer pela Obrigado a oportunidade. vocês aqui por trazer Oh. tanto conhecimento para a Gostaria de gente agradecer aqui. pela oportunidade, né, de ter convidado nós para participar e trazer um pouco da nossa profissão, né, que muitas das vezes as pessoas não sabem, igual o senhor falou. Como Muita funciona. coisa eu não sabia, viu? É bom a gente compartilhar, né, para as outras pessoas poderem ver o quanto a gente se dá, né, pela nossa profissão Quanto e como vocês que funciona, trabalham, né? por trás, né. As pessoas muitas das vezes elas olham ali da frente, mas elas não sabem como que funciona, né, por trás disso tudo. E sem dizer que às vezes você tira o domingo, que às vezes já tá curtindo, dando risada lá no trabalho lá e vocês estão lá trabalhando, né? A gente trabalha em aniversário, feriado, É, final de Natal, semana. Ano A Novo. gente trabalha. É, o pessoal não vê isso aí, o pessoal vê. A Bruna trabalhou o dia inteiro, tá cansada, aí ela sentou, uma que chegou falou, o dia inteiro sentada. O último que chegou falando, você não fez nada, não dá atenção pra mim. É que assim, na verdade, a gente não é só uma equipe de trabalho. A gente é como se fosse uma família. Sim. Né? A cirurgia começou a ter há 9 anos. Eu trabalho com a Ellen há 9 anos, né? Como cirurgiões também, o Dr. Murilo, o Dr. Leandro, né? E tem uma coisa, né, que eu gosto sempre de falar, que a gente sempre tem que falar o lado bom, né? Das Sem coisas. dúvida. Que um dia eu acordei assim, sem enxergar, trabalhei desse jeito. Os médicos, eles tinham que ver o fio para mim, porque eu não enxergava, né? E Foi trabalhar. fui trabalhar. Aí depois disso eu fui no médico e eu sei que eu precisava de uma ressonância. E aí eu conversei com a Ellen, né? Falei para ela, expliquei o que estava acontecendo. E ela se prontificou na hora, ela pegou e mexeu os pauzinhos dela lá, né? E eu ia embora, e daí eu sei que eu estava batendo ponto para ir embora, ela me ligou e falou, Li, a sua tomo tá paga, sua ressonância tá paga, o doutor pagou para você, né? Na época eu não tinha dinheiro para fazer isso. Né? Na hora eu comecei a chorar, porque eu não acreditava, né? Ela falou assim, o doutor Murilo pagou para você. Aí até mandei mensagem para ele agradecendo. Ele falou, não, Aline, a gente é uma família, né? E você era uma pessoa querida E ela dessa família. mexeu os pauzinhos dela, eu sei que eu fiquei Dinheiro não internada. tinha pra ajudar, mas eu fui pedir socorro pra quem tinha. Eu certo. fiquei internada acho que uns Amor. 10 dias em Sorocaba. Eu hoje não sei o diagnóstico disso, mas eu sei que ela conversou com todo mundo do hospital, eu sei que eu só fui recebendo Pix na minha conta. Foi. Todo mundo colaborou, todo mundo ajudou. Isso é que é legal, né? Até me Isso que é emociono de bom. falar que a gente
é uma família, né? Quando algum Não é está com só- um problema, todo mundo se Com une certeza. para ajudar, né? Isso é muito bonito. É porque a enfermagem, ela pratica muita empatia, né? Ela se coloca no No lugar do outro, próximo. né? E a gente tá sempre ali, trabalhando um do lado do outro. Realmente, igual a Aline falou, a gente se torna uma família. Então, se ela precisar, a gente vai ajudar. Se a Ellen precisar, a gente vai ajudar. É, porque vocês Com certeza. ajudam tantas pessoas e não Também seria precisa de ajuda também, justo, né? Com né? certeza, a gente Seria também até ama, né? injusto quando vocês necessitassem, as pessoas não se prontificassem a Sim. ajudar, né? E aí vocês têm aí, né, uma grande família que todo mundo aí Com certeza. olha O que eu acho um pelo legal, outro. o que eu acho legal assim, é a liderança que a Ellen tem da profissão. Você percebe essa liderança que ela tem, que as meninas respeitam. É legal esse tipo de liderança que você, além de ser a encarregada, a chefe, é que manda, né? Mas é legal que você tenha empatia e tenha um ser humano lá. Você olha pro lado. Um grande líder é isso, né? Um grande líder é isso. Não você só olhar só você e mandar, você tem que pensar nas outras também. Eu não gosto do termo chefe, eu falo, a gente gosta do termo de líder, de companheiro. É, essa é liderança, né? O Chefe ninguém é. enfermeiro, se tem a equipe junto, a gente tem uma equipe incrível. A gente no centro cirúrgico, né, ou onde a gente está, qualquer lugar que a gente esteja, eu acho que se você for um bom líder, né, que você escute a sua equipe, muitas vezes na correria, às vezes a gente não consegue fazer, ai, nossa, que excelência, mas se a gente conseguir enxergar a equipe que tem, o trabalho, você não trabalha, você trabalha, é suado. Às vezes a gente está no final do plantão, todo mundo, meu Deus do céu, vai acabar. Mas todo mundo, ninguém sai, pelo menos falta